Nossa República está de volta conversando com Wander Muniz e a gente está falando sobre tecnologia, sobre o futuro que já começou e a gente está caminhando atrás com alguma dificuldade. Wander, deixa eu retomar aqui com você, porque eu falava sobre a questão da agricultura brasileira e trazendo isso para Mato Grosso, que a gente tem um empresariado rural, um empresariado extremamente antenado e tal, mas a gente percebe que precisamos avançar mais rápido, né? Sob o ponto de vista da sustentabilidade, de preservação ambiental e do uso da tecnologia como uma ferramenta de aumentar a produtividade, de se conectar com o mercado global. Eu te interrompi para o comercial, por favor. Imagina, a gente estava falando, Mauro, exatamente da tecnologia agrícola no Brasil. E, de fato, o Brasil é muito avançado em tecnologia agrícola, isso não tem dúvida. A gente sabe usar isso muito bem. Você falou, as colhedeiras no campo conectadas diretamente com a bolsa, a produção, você já sabe o que está acontecendo, como é que está fazendo. O grande segredo da tecnologia agrícola brasileira é conseguir produzir mais no mesmo espaço de solo que há 20, 30 anos atrás. A gente aumentou nossa produção sem aumentar na mesma proporção o espaço físico que se usava. A gente está tendo uma expansão de espaço físico, derrubadas, desmatamento e tudo mais, né? Só que a produção cresceu muito mais do que isso. Por quê? Porque se usa muito tecnologia para isso. Só que isso é o que, talvez eu pareça alarmante, mas não quero o ser. A gente está usando tecnologia para resolver na força bruta. Por que eu digo isso? Infinito só existe em cálculo. Ou seja, todo tipo de recurso tem algum tipo de fim. Se a gente lembrar, e a gente puxar pela história, no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, existiam algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, preocupadas com o aumento da população e o risco de a gente ter, de fato, a previsão malthusiana de a população começar a morrer de fome. Porque a técnica que a gente tinha na época não tinha a capacidade de produção escalável como era a escala de crescimento da população. E aí vem um indivíduozinho lá e bota nitrogênio no fertilizante e consegue aumentar a capacidade produtiva do solo a partir daí. E a gente vence lá de novo, né, a curva malthusiana. Isso vai acontecer de novo em algum momento do tempo. E não está muito longe disso acontecer. Porque se a gente pensar em sustentabilidade, eu vou ter que restringir o espaço, o avanço de uso da terra. E o que a gente está fazendo para aumentar a produtividade ou ter outros meios de produção que nos coloquem ou que nos mantenham na vanguarda da produção de alimentos no mundo como nós somos hoje? Quem está estudando isso não somos nós. Quem está estudando isso é a China, quem está estudando isso é os Estados Unidos. Quem está desenvolvendo carne em laboratório não é a gente. Quem está desenvolvendo formas de você ter produção de vegetais em jardins verticalizados não somos nós. Quem está desenvolvendo tecnologia para melhor plantio de comestíveis não somos nós. É aí que eu falo que a gente está deixando de olhar para um lado da tecnologia, para um lado da produção tecnológica, que em algum momento do tempo nos vai ser caro. A gente está apostando que a nossa capacidade de entregar alimento para o mundo, ela é infinita, e ela não é infinita. Aí a gente tem um problema sério, porque vai chegar uma hora em que não vai ser viável fazer a produção dentro do Brasil. E a gente já viveu isso uma vez na história. A borracha é um ótimo exemplo disso. Porque ficou muito mais Verdade. barato extrair borracha fora do Brasil do que extrair borracha no Brasil. E nem sequer a gente falou de um avanço tecnológico. Foi simplesmente levar semente para um lugar onde logisticamente era mais barato extrair borracha. Como, aliás, faz hoje o mercado global, né? Quer dizer, a China tem um crescimento muito
grande nessa área de manufatura, exatamente porque consegue produzir mais barato que outros países. Então, os Estados Unidos produzem quase tudo que é tecnológico na China, né? De celular a automóvel, peças, enfim. É impressionante isso. Eu lembrei só de um outro item, esse é pouco conhecido, mas, de novo, como a gente falha nessa observação do futuro, o futuro olhando para a tecnologia. Você sabe do que é feito a principal essência do Chanel número 5? Não faço a menor ideia. E eu gosto de perfume. O principal componente da produção da essência do Chanel número 5, perfume mais famoso do mundo, é feito de pau rosa, madeira amazônica, que foi levada para fora para ser produzido lá porque era mais barato. Aliás, a gente tem uma dificuldade enorme de produzir de forma sustentável na nossa floresta, né? Eu acho que é esse ponto que há um nível grande de atraso, né, Wander? Porque assim, não dá para a gente entender, aceitar. Você pega Mato Grosso. Mato Grosso tem 60% da sua área preservada. 40% é agricultura, são as cidades, são as estradas, etc. Isso é um nível de preservação excepcional, que é preciso ser mantido. E nós temos ainda a possibilidade de ampliar nossa produção agrícola sem derrubar um pé de árvore, né? Porque você tem pastagem, você tem uma série de áreas degradadas que não estão sendo cultivadas, né? Mas, ao mesmo tempo, você convive todos os anos com o desmatamento ilegal, com as queimadas ilegais por conta desse desmatamento ilegal, uma tentativa irracional da gente avançar sobre a floresta quando não precisamos disso, né? O que a gente precisa, me parece tão óbvio, é usar todo o conhecimento que a gente tem, toda a tecnologia que a gente tem para ampliar a produção sem precisar produzir essa destruição, né? A consequência dessa irracionalidade a gente sente no mercado. Graças a Deus, as empresas, as grandes empresas que exportam as commodities e tal, estão absolutamente preocupadas com isso, porque o futuro delas, do negócio delas, depende do mercado internacional e depende da sustentabilidade. Então, é preciso abrir a cabeça de todas as pessoas que estão na contramão, né? Sim. E é disso que você fala, quer dizer, precisa aumentar a produção de alimentos? Precisa, senão daqui a pouco vai faltar, né? Mas para fazer isso, primeira coisa, muita tecnologia e muita sustentabilidade, né? Uma coisa que vai acontecer, Mauro, isso é um achismo meu e talvez seja mais um sonho da minha cabeça. Mas à medida que a tecnologia for evoluindo e ela se tornar cada vez mais um instrumento de geração de benefícios para a humanidade, a gente vai precisar de um novo contrato social no mundo. O contrato social vigente, ele não vai ser mais factível, porque vai ficar muito desigual os abismos. Se eu tiver uma concentração de riqueza e uma concentração de produção na mão de poucos, eu vou gerar um abismo muito grande. E o mercado hoje, a economia, né, o mercado capitalista, e aí não estou nem defendendo se é capitalista, se é socialista, o modelo econômico do mundo, até hoje, foi pautado por escassez. Você tem alto valor agregado, aquilo que é raro, né? Aquilo que é commodity, você tem valor baixo, você precisa produzir muito para que você tenha algum ganho financeiro. Se você produz pouco e aquilo de alto valor agregado, você tem uma escala muito grande. Ou seja, a estrutura econômica é baseada em escassez. À medida que eu uso tecnologia, eu começo a ter cadeias que produzem volume suficiente para atender toda a população, sem o mecanismo de escassez no modelo econômico.
Só que para isso acontecer, eu preciso de um contrato social novo. E um contrato social novo é uma coisa complicada de você fazer. Mas em algum momento do tempo, o volume que a tecnologia vai fazer com que as coisas caminhem vai exigir que o mundo repense a forma como a economia gira hoje. Isso vai ser imprescindível. Ou nós teremos sim algum tipo de cataclismo malthusiano por algum fator, porque eu vou criar muitas escalas entre os níveis da pirâmide social, e isso vai ser impactante em todas elas. Eu vou precisar dar um jeito de fazer isso reduzir, porque senão a própria economia não se sustenta. Sustenta, né? E você está falando uma coisa super importante e que me remete a uma situação. As pessoas precisam pensar. Quem pensa precisa expor, precisa trazer essas preocupações ao debate. Eu acho que nos últimos anos, quer dizer, em que pese a gente teve essa situação da pandemia, mas a própria pandemia mostra o quanto é possível o ser humano reagir com rapidez e com eficiência até diante de situações graves, como foi essa pandemia. Quer dizer, nós tivemos a solução da vacina em tempo recorde, como nunca antes se viu, né? Está aqui. A tecnologia permitiu isso, a ciência permite isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente convive com negacionismo, com um conservadorismo que não se sustenta na argumentação lógica. A gente quer dar passos para eras medievais e a gente não tem volta nisso aí, né? Agora precisa ver, gente como você precisa falar mais, precisa estar presente nos debates. É verdade, porque, gente, peraí, gente, olha lá, isso aqui está acontecendo, isso vai acontecer. Não é possível que a gente não consiga trabalhar melhor essas coisas, né? Mas aí a gente precisa de espaços como o seu para ter essa discussão, porque esse tipo de discussão nem sempre é interessante para os espaços onde a informação chega para a população. Porque, venhamos e convenhamos, não é todo mundo que vai abrir esse tipo de conversa num horário nobre da TV, por exemplo. Então a gente precisa... Mas precisa. A gente precisa criar canais para este tipo de discussão. E se a gente não começar agora, a gente vai, de fato, ficar atrasado. E, como é sabido na história, quem vai ficar para trás acaba sempre sendo prejudicado nessa escala de mudança. Uma coisa que a gente tem notado muito, muito mesmo, nos últimos anos, é a quantidade de pessoas interessadas em trazer um discurso novo em prol da sociedade, né? E cada vez mais olhando para como eu posso ter mecanismos, principalmente com tecnologia, eu volto para esse ponto porque é minha casa, né? Que podem ajudar a gente. A quantidade de startups que a gente tem olhando para isso é enorme. Precisa de apoio, precisa de evolução, precisa de espaço de debate. Quando a gente fala, por exemplo, de que eu posso ter daqui a alguns anos, existem especialistas em inteligência artificial que acreditam nisso, eu ter a IA evoluída ao ponto de eu não precisar mais ter nenhum tipo de trabalho entediante na vida, vai precisar com que a gente crie mecanismos para sustentar essas pessoas, ou elas vão morrer, e aí a gente volta, mas por malthusiana, né? Eu vou perder população porque eu simplesmente não tenho como sustentá-la. Só que, se aquele trabalho já existia, e aquele trabalho tinha um custo, que era o salário de quem fazia aquilo ali, para onde foi esse dinheiro? Foi para o bolso de alguém. Por que esse dinheiro não está sendo usado? Por que a gente não está começando a criar políticas públicas que vão olhar para isso, justamente para eu não ter este declínio? E eu começo a investir, inclusive, na cadeia educacional para formar pessoas que trabalhem com outras coisas. A gente tem curso de torneiro mecânico ainda rodando no Brasil hoje. Num mundo em que a gente está falando, em que todo que mundo robô faz internet, tudo, né? Sabe exatamente que o robô faz tudo. A gente ainda não tem escala para algumas áreas, mas a gente já sabe que isso vai acontecer. É uma questão de tempo, é uma questão de capacidade econômica, é uma questão de você baratear custo de produção de algumas coisas.
mas é um caminho sem volta. E aí, o que você falou, tem gente querendo se prender a um universo lá para trás. Sabe o que vai acontecer? Meu pai falava uma coisa que era interessante, né? Algumas pessoas, elas simplesmente precisam passar o tempo delas. Ou seja, elas vão morrer para poder as coisas novas surgirem. Porque você não vai conseguir fazer com que elas mudem. Só que mora um perigo nisso. Se a gente não preparar a mente dos novos para entender como é que o mundo está se movendo e como é que a sociedade pode ser beneficiada com isso, a gente vai sempre ter alguém puxando o carro para trás. Aí mora a minha grande preocupação, de como é que a gente tem formado a nossa juventude em função dessas situações que a gente está tendo hoje em dia no mundo. Wander, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria continuar conversando, porque eu acho super relevante a gente poder tocar com alguma profundidade em alguns temas. Pena que o tempo pouco é pequeno e a gente não tem a condição de levar o debate mais adiante. Mas vamos falar mais vezes. Wander, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Mauro. É sempre maravilhoso conversar com você. Obrigado, querido. Um grande abraço, até a próxima semana.